pessoal, estão aí já? Vamos começar mais uma aula hoje então. Vamos pro MRV aí. Solta a vinheta aí. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show. Salve, queridões do Mundo Edu! Hoje nós vamos dar um passo importante nesse plano de estudo, porque nós vamos começar a falar no movimento que é mais importante de todos, o famoso MRUV. O que significa essa sigla MRUV? I'm sorry, my responses are limited. O MRUV significa movimento retilíneo uniformemente variado. É o movimento mais comum do nosso dia a dia. É um movimento que a gente vai começar a falar hoje e a gente vai até as leis de Newton falando nele. Então tem que primeiro saber o seguinte: qual é a característica principal do MRUV? It's the right question. O MRUV, famoso movimento retilíneo uniformemente variado, é aquele movimento cujo o móvel varia a velocidade. Então quer dizer que tudo que varia a velocidade é MRUV? Aí que tá, não é. O MRUV é quando o móvel ele varia a velocidade. Mas a maneira que ele varia a velocidade tem um ponto importantíssimo. Ele tem que variar a velocidade, mas o quanto ele varia a velocidade, o quanto ele aumenta ou o quanto diminui, são sempre valores iguais. Como assim? Não tá muito claro isso? Okay, I'm confused. Então te liga no seguinte, o móvel, se ele estiver andando e aumentar a velocidade dele em um valor x, ele vai ter que ficar aumentando sempre o mesmo valor x em tempos iguais. Caso o móvel diminua a velocidade, se ele diminuir um valor x, ele tem que ficar diminuindo sempre o mesmo valor x em tempos iguais. Quer colocar isso em números para te ver como fica fácil? Se um carro está andando a 2 metros por segundo e em 1 segundo ele aumentou 5 metros por segundo, de 2 aumentou 5, ele vai para 7. De 7 ele vai para 12, mais 5. De 12 ele vai para 17, mais 5. E de 17 ele vai para quanto? Isso aí, 22. Isso tudo acontece sempre em tempos iguais. Pode ser também no caso de uma redução de velocidade. Se o móvel está andando a 20 metros por segundo e ele diminui a velocidade dele, vamos supor 2 metros por segundo, de 20 ele reduz para 18, de 18 reduz para 16 e segue assim, reduzindo valores iguais em tempos iguais. Tu viu como é fácil? O MRUV ele tem essa característica, a velocidade varia, mas o quanto varia a velocidade tem que ser sempre valores iguais em tempos iguais. Então quer dizer que se ele varia a velocidade, ele tem aceleração. Isso mesmo, ele tem aceleração. E que característica é essa aceleração? Se ele varia valores iguais em tempos iguais, essa aceleração ela é constante. Aí é que tá. O MRUV é exatamente isso. A velocidade varia e a aceleração é constante. Porque se varia valores iguais em tempos iguais, a aceleração dele automaticamente vai ser sempre a mesma. É isso aí, queridão. O MRUV tem essa característica fundamental. A velocidade varia e a aceleração é constante. A variação de velocidade é constante. Fica atento porque o MRUV está com essa característica principal na sua definição. Queridão, o MRUV ele pode ser classificado em alguns tipos. E a gente pode chamar esse MRUV de 2 tipos que são bem famosos. Ele pode ser chamado de acelerado e também ele pode ser chamado de retardado. Hã? Eu? Primeira pergunta. O que significa acelerado? Jim? Houston, we have a problem. Isso também é acelerado. Movimento acelerado é quando o móvel ele cresce a velocidade à medida que o tempo passa. Falando de maneira precisa,
que tem que acontecer com a velocidade? O módulo da velocidade cresce valores iguais em tempos iguais. O que é módulo? Módulo da velocidade é o valor absoluto, valor numérico, sem o sinal. Esse valor numérico ele tem que ser crescente à medida que o tempo passa, para a gente definir o que é um movimento acelerado. E o retardado? Hã? Eu de novo? Eu falei movimento retardado, não pessoa retardada. It's even funnier than the Joker. O movimento retardado é quando o móvel diminui a sua velocidade no passar do tempo. Para ser mais preciso na definição, o certo é dizer é quando o módulo da velocidade decresce no passar do tempo. Ou seja, é quando o valor numérico puro da velocidade, o número independente do sinal, diminui no passar do tempo. Queridão, tu viu que barbadinha que é? Movimento acelerado, a partícula vai andando cada vez mais rápido. E o movimento retardado, o móvel vai andando cada vez mais devagar. É bem simples a definição. E tu vai ter isso presente em vários movimentos. Ora, alguns móveis que aumentam a velocidade vão andar cada vez mais rápido, e ora, alguns movimentos onde a partícula vai andar cada vez mais devagar. Tu tem que saber diferenciar esses dois movimentos. Dentro do MRV também tem análise matemática. Tu também vai ficar dependente daquelas famosas equações. Ai, não! Muito chato! Essas equações vão te ajudar a descobrir a posição do móvel à medida que o tempo passa e também agora a velocidade do móvel, porque à medida que o tempo passa, o móvel também está variando a velocidade. Na verdade, para te fazer uma análise do MRV, agora tu vai ter duas equações. A equação horária da posição, aquela famosa equação do segundo grau, e a equação horária da velocidade. Essa equação da velocidade tu não tinha no MRU, agora tem devido a essa mudança de velocidade. E fica atento que a equação horária da posição do MRV é bem diferente da equação horária do MRU. Pois é, e um cara cansado de ter que analisar movimento e função do tempo, chamado Amadeu Evangelista Torricelli, não queria mais fazer essa análise do tempo. O cara então resolveu bolar uma equação onde ele fugisse dessa análise temporal. Pois o Torricelli conseguiu isso. O Torricelli montou aquela famosa equação de Torricelli que tu tem que pensar numa frase chave nessa equação. Se eu não tenho tempo, não perco meu tempo. E aplica Torricelli. Essa equação serve para te poder fazer um estudo matemático do MRV independente do tempo. Se tu não tem tempo, não perde o teu tempo, aplica Torricelli e garante a tua vaga no Enem. Vamos para o ponto-chave agora dessa nossa aula, que são os gráficos do MRV. Não precisa se atacar tanto assim. A gente vai facilitar os gráficos do MRV. Na verdade, o que a gente vai fazer agora aqui é pegar as características do MRV e transformar todas elas em informações na forma de gráfico. Primeira análise gráfica que nós vamos fazer aqui é o seguinte. O primeiro gráfico que a gente tem é o famoso gráfico da posição pelo tempo. Queridão, por que esse gráfico aqui agora ele ficou nesse formato de parábola? Primeiro motivo, porque a equação horária da posição do MRV é uma equação do segundo grau. Por ser uma equação do segundo grau, esse gráfico agora ele é uma parábola. É típico da parábola essa função do segundo grau. Agora, aí que vem um ponto importante desse gráfico. Ela pode ter a concavidade, essa boca voltará para baixo, ou essa boca voltará para cima. Vira para cima, Ti. Isso aí. Por que vai ser para cima ou para baixo? Quem define isso é o sinal da aceleração. A aceleração positiva, ela fica voltada para cima. E a aceleração negativa, voltada para baixo.
Essa é a grandeza que define isso. Um outro aspecto importante dessa parábola é aquele ponto chamado de vértice. Esse ponto aí, ele quer te dizer uma coisa. Ele está te mostrando que ali a velocidade do móvel é 0. Mas como assim 0? O móvel parou? Sim, ele parou. Só que na verdade ele parou para inverter o sentido do movimento. Ele estava indo, depois voltou. Antes desse vértice, a velocidade tem um sinal. Depois desse vértice, a velocidade tem outro sinal. Fica atento. Lá no nosso material de apoio, tem um resuminho desses gráficos e desse sinal para ti ficar muito atento e não perder essa questão lá na tua prova do Enem. Mais um gráfico importante para ti é esse carinha aqui. O gráfico da velocidade. Ele está demonstrando o comportamento da velocidade do móvel à medida que o tempo passa. Agora, cuida para não confundir. Vocês viram que esse gráfico aqui, ele é parecido com o gráfico da posição do MRU? É bem diferente as informações. Olha só uma coisa, esse gráfico inclinado para cima ou inclinado para baixo. Isso aí. Esses dois gráficos, inclinado para cima ou para baixo, quem define isso é o sinal da aceleração. Te liga nesse ponto chave desse gráfico. Outra coisa importante falar, se tu pegar esse gráfico aqui, ó, esses dois, um mais inclinado e um menos inclinado, esse que está mais inclinado quer dizer que tem mais aceleração do que o outro que está menos inclinado. Tem que saber fazer uma comparação entre esses dois carinhas aí, tá ok? Um outro ponto-chave desse carinha aqui, desse gráfico, é a área do gráfico até o eixo do tempo. Essa área, tá vendo essa figurinha aí feia, né? Um trapézio? Se tu calcular essa área, automaticamente tu vai estar achando o deslocamento desse teu móvel. Queridão, se liga, porque o gráfico da velocidade do MRV, ele tem mais informações para te trabalhar. Inclinação e também a área. O gráfico da posição, ele não tem essa área. Tu analisa ele, vértice e sinal da velocidade. Fica atento para isso. Certamente tu vai ter uma questão no Enem sobre esses gráficos aí. O último gráfico que a gente tem para trabalhar é o gráfico da aceleração. Fica atento, porque esse gráfico ele tem essa característica. É uma reta paralela ao eixo do tempo, podendo ser acima do eixo do tempo e também pode ser abaixo ao eixo do tempo. Primeiro assunto, por que esse gráfico ele é reto paralelo ao eixo do tempo? Para te mostrar que a aceleração ela é constante. Outra coisa importante, por que acima ou abaixo do eixo do tempo? Aceleração positiva ou aceleração negativa? E um outro ponto importante nesse gráfico aí é a área dele ao eixo do tempo. Se tu calcular essa área daquele retângulozinho ali, tu vai estar descobrindo quanto que o móvel variou a sua velocidade num certo intervalo de tempo. Ou seja, quanto ele aumentou ou quanto ele diminuiu a sua velocidade. Queridões do Mundo Edu, vocês viram que o MRV ele é mais rico em detalhes que o MRU? É bom tu ficar atento para isso, porque esses detalhes, mais para frente, lá nas leis de Newton, eles vão estar aplicados ali para te poder entender uma situação, mais precisamente o porquê desses movimentos. E outra coisa importante, a partir de agora, a gente vai começar a fazer uma descrição de outros movimentos que são típicos MRV, mas aplicados ao dia a dia. E tem movimentos que pegam em conjunto MRU e MRV. É bom ficar ligado, é bom ficar atento para esses movimentos, porque são os mais importantes que tu vai ter. Bons estudos, teu nome no topo da lista do Enem, e não te esquece, é só aqui, mais conteúdo, menos tédio. Tchau, tchau. Hey now, you're an all-star.